É preciso as senhoras compreenderem bem que nós devemos, nessa época, ainda nessa ordem de ideias, ter uma especial devoção à soledade de Nossa Senhora. Eu creio que as senhoras todas ouviram falar de Nossa Senhora da Soledade. Soledade é uma palavra antiga do português que quer dizer solidão. Ao pé da cruz ela estava só. Ela tinha do lado dela só as santas mulheres e a certa altura São João que apareceu. Ela não tinha mais nada. O mundo inteiro que enchia a montanha do Calvário e tomava ainda outras proximidades, estava contra ela, porque estava contra o filho dela. Caçoando, escarnecendo, querendo matar, etc, etc. E desprezando a ela como a filha, a mãe de um criminoso medonho que estava sendo crucificado. Ela se manteve de pé o tempo inteiro, vendo, assistindo todos aqueles escárnios contra Nosso Senhor, pessoas que ela via que a quem ele tinha feito bem, que ele tinha curado e que o apedrejavam e diziam blasfêmias contra ele. Ela ficou inteiramente só. E quando depois Nosso Senhor foi enterrado, foi sepultado, quer dizer, e ela foi para o cenáculo onde ela estava, ela também se sentiu completamente só. Ela aguentou o tormento da soledade. Foi uma das dores terríveis de Nossa Senhora, é a solidão. Muitas vezes hoje, para a gente ser bom, fica só. Porque ninguém entende, ninguém aprova, ninguém simpatiza, ninguém quer bem. Nós devemos pedir a Nossa Senhora da Soledade que nos dê e que dê aos filhos das senhoras a coragem, já na jovem idade deles, de se sentirem sós. Quer dizer, quando não vai um companheirinho, uma companheirinha do mesmo ambiente que as senhoras à aula, naquele dia que ela vai ficar só, vão debicar, ela vai se sentir isolada, ela não é como as outras. Tenha coragem de ser só, porque em nossa época, se uma pessoa não é educada para ser só, em muitas ocasiões da vida, ela perde a alma. Isso eu sou obrigado a dizer com toda a força e toda a energia. As senhoras mesmas já se devem ter sentido sós em muitas ocasiões. E eu as felicito pela coragem que tiveram de atravessar essas soledades. Eu as felicito de toda a alma. O tormento da solidão é uma condição para a salvação. As senhoras devem... As senhoras devem ir educando seus filhos e suas filhas para a soledade. Mas me permitir que eu diga, especialmente as filhas. Aqui vem uma pergunta sobre as modas. A moça não pode seguir as modas de hoje. Por exemplo, pantalona, não pode. De um absolutamente não poder, não pode. É contra a moral católica, não pode. Não pode por quê? Porque não pode ofender a Deus. Agora, acontece que se tornam sós, porque grupo de amigas delas, elas encontram na rua, estão de pantalonas. Perguntam, por que você não pôs pantalona? E a resposta que elas têm para dar, as isola ainda mais. Porque elas não devem negar a Nosso Senhor nessa ocasião. O verdadeiro dizerem, porque eu sou católica e a doutrina católica se opõe a isso. Mas aí a soledade se agrava, porque as moças vão responder com gargalhada. Qual nada, isso não é verdade. Olha, monsenhor tal permite, o padre tal, a freira tal achou que a minha pantalona estava muito boa. E a moça tem que dizer, está bem, eu lamento dizer, mas a doutrina católica não muda. E eu não sei por que é que isto, que era considerado por monsenhor tal, ou pela freira tal, imoral lá 10 anos atrás, hoje não é mais imoral. A doutrina católica não muda, portanto isso é imoral. As outras ficam horrorizadas. Não convidam depois para festas, não acham que ela seja engraçada, não acham que ela seja interessante. É o isolamento. É preciso escorar esse isolamento, até que o número de isolados seja tão grande que os isolados isolem os que são a maioria.
Quando a religião católica começou a se propagar em Roma, era o tempo das catacumbas. Era um punhadinho. Alguns séculos depois da prática constante da fé, do martírio e de tudo mais, eram tão numerosos os católicos em Roma que um dos escritores católicos dirigiu uma carta ao imperador dizendo o seguinte: nós somos em Roma a grande maioria, e vós, imperador, vós estáis no vosso trono só porque nós não queremos vos derrubar, porque vós já sois uma tal minoria que até entre o regimento de soldados que toma conta do vosso palácio, os católicos são mais numerosos do que os que vos seguem. E vós só reinais porque nós queremos. E os homens que vós martirizais, a esses vós deveis o vosso império. Pouco depois, vinha a batalha de Ponte Milvia, Constantino derrotava os pagãos e a igreja começou a expandir sobre toda a terra. Nós, isolados, temos que ser cada vez mais numerosos. Nós devemos procurar os isolados por toda parte, para formar uma grei só conosco. Isso é que nós devemos fazer. E isto feito, então, nós podemos dizer, nós vencemos. Foi a vitória gloriosa da gloriosa legião dos isolados. Isso é que nós devemos não perder de vista. É preciso a mãe dizer isso à sua filha. Mas a minha filha fica apavorada. Reze, Nossa Senhora terá pena dela, ofereça sacrifícios, etc. Como uma senhora, mãe de família correspondente da TFP, tem que enfrentar os ambientes aí fora, como, por exemplo, em relação às escolas, médicos, vizinhos. Eu já acabo de dizer. O que as senhoras devem querer de suas filhas na escola, as senhoras devem dar o exemplo na vida que levam. E, portanto, por toda parte, saber que não vão ser bem vistas, saber que não vão ser bem acolhidas. Mas, no céu, nosso Senhor Jesus Cristo olha o nosso sacrifício. Nossa Senhora olha o nosso isolamento e os anjos cantam a nossa glória. Nós devemos, portanto, ter a coragem de ser os isolados. Não tem por onde escapar.